De um lado, um Atlético de Roger, Lincoln, de Sidmar, de Wesley Gasolina, que busca a primeira vitória na história da Série B. Do outro, um CRB de Barroca, um CRB que deve contar com a figura do Danielzinho, um CRB de Rainer, que busca 100% de aproveitamento nessas duas primeiras rodadas da Série B. Quem leva melhor? Trazer informações aqui referentes a prováveis escalações, um pouco do momento das duas equipes, o início de ano das duas equipes e também onde você vai poder acompanhar essa partida com a imagem. Já fica à vontade para deixar o seu palpite, a sua expectativa aqui abaixo nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o link também em grupos de amigos e torcedores. Estou sempre trazendo atualizações sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e as principais divisões também do Brasileirão. Copa do Brasil, enfim, tem muito conteúdo por aqui. Mas bora lá, já abrindo para vocês, para falar um pouco sobre esse momento e esse início de temporada das duas equipes. Começando com o Atlético, que pisa pela primeira vez na sua história na Série B do Campeonato Brasileiro. Não estreou bem, até conseguiu sair na frente, mas em um jogo muito complicado diante do Atlético Goianiense, em Goiânia, aliás, um Atlético que conseguiu abrir o placar, mas diante de um segundo tempo, principalmente diante de um segundo tempo ruim, terminou sendo derrotado de virada. Mas foi um Atlético que, apesar de não ter alcançado a semifinal do Campeonato Mineiro, muito a partir do regulamento, foi um Atlético que saiu bem no estadual. Para quem não acompanha muito o Campeonato Mineiro, campeonato que tem um formato parecido com o Campeonato Paulista. O Atlético chegou a ter um aproveitamento melhor do que, por exemplo, o Cruzeiro na primeira fase, só que o Cruzeiro foi para a semifinal, o Atlético não. O Atlético, inclusive, derrotou o Cruzeiro na primeira fase do Campeonato Mineiro. Não jogou contra o América. Por que eu estou destacando o América? O América também é outro representante mineiro que está na Série B, mas por conta dos confrontos, a partir do regulamento, o Atlético não jogou diretamente com o América na primeira fase do estadual. E foi um Atlético que deu muito trabalho para o Grêmio na Copa do Brasil. Um jogo um pouco esquisito, com muitos gols, aliás, e foi um Atlético que caiu para o Grêmio nos pênaltis. Então, assim, o início de ano do Atlético, para quem vai olhar no sentido de aproveitamento, ou então até que ponto o Atlético chegou no Campeonato Mineiro, não foi a equipe semifinalista, uma das equipes semifinalistas, mas conseguiu ter um bom desempenho na primeira fase, terminou caindo para o Grêmio na Copa do Brasil e estreou com uma derrota na Série B. Quando a gente olha o retrato do CRB, foi um CRB que conseguiu o título alagoano, o quarto título seguido, aliás, mas tirando o fator título, foi um CRB que ficou muito distante de convencer. A partir de desempenhos ruins, a partir de um aproveitamento ruim também, a primeira fase do campeonato alagoano, o CRB não conseguiu desenvolver muito a ideia de jogo do Humberto Louser ou desenvolver um jogo coletivo agradável. Tanto é que na Copa do Nordeste o CRB caiu precocemente na primeira fase, na fase de grupos, num grupo complicado, mas num grupo que, por exemplo, pelo menos a quarta colocação o CRB poderia ter alcançado ou deveria ter alcançado. Terminou perdendo a posição para a equipe do Ferroviário, né? Uma das 4 posições foi para o Ferroviário, que está na Série D do Campeonato Brasileiro. E aí a gente olha para o CRB que estreou na Série B, foi um CRB diferente, inclusive com um novo comando técnico, teve o nome do Barroca como uma novidade, a saída do Humberto Louser, que foi inclusive anunciado pelo Novo Horizontino, e se tem um CRB com uma outra expectativa. Só que um dos grandes pontos é o CRB não só mexeu no comando técnico, o CRB perdeu peças, perdeu o Léo Pereira, perdeu o Anselmo Ramon também para o Goiás, para um concorrente da Série B. Léo Pereira terminou indo para o Vitória e por muito pouco também não perdeu o GG para o Remo. Mas assim, no contexto geral, ainda o CRB mantém alguma base, só que quando avalia o CRB de 2025 para das outras temporadas, olhando elenco, olhando peças, dá para perceber uma queda no CRB. Olhando para prováveis escalações, o que dá para a gente montar como prováveis escalações para o jogo desse domingo? E um ponto importante, o jogo que vai acontecer no Independência, não é a casa do Atlético naturalmente, mas a casa do Atlético em São João del Rei está passando por uma reforma, então vai jogar no campo do América. Para o gol, o Atlético deve contar com o Adriel, é o segundo jogo
do Adriel com a camisa do Atlético. Adriel, aquele mesmo do Grêmio, inclusive ainda segue pertencendo ao Grêmio, só está emprestado à equipe mineira. Para a lateral direita, Wesley Gasolina. Quem acompanha a Série B há um certo tempo, ou o futebol mineiro há um certo tempo, viu que Wesley passou pelo Cruzeiro com algumas contestações, é um dos nomes do Atlético. Seguindo na zaga, tem a figura do Edson como um dos nomes, o Edson Miranda, inclusive é o terceiro ano seguido dele no Atlético, e tem o Sidmar, que passou pelo Goiás recentemente. Lateral esquerda com o nome do Yuri, o Yuri que teve passagem pelo Botafogo e pela Ponte Preta também, um bom lateral esquerdo, aliás. É um Atlético que tem bons laterais, por mais que o Wesley teve algumas contestações no Cruzeiro, entendo como bons laterais para uma Série B. A dupla de zaga, por mais que eu goste do nome do Sidmar, eu acho que a dupla em si, não sei até que ponto pode apresentar alguma solidez. No meio de campo, começa com o nome do Sandri, e tem na verdade o Sandri é um pouco mais, na verdade é um 4-2-3-1. Então tem o Sandri e tem o nome do Fumaça, né? Tem o nome do Diego Fumaça no meio de campo. Então é um 4-2-3-1, pelo menos pelo que foi o desenho contra o Atlético Goianiense. Aqui tem por dentro o David Braga que foi um dos bons nomes desse início de temporada do Atlético, tem 4 gols inclusive e 3 assistências em 2025. Seguindo aqui para o lado esquerdo, o autor do gol do Atlético, do primeiro gol na história do Atlético na Série B, que é o Amorim. O Amorim que é um meia, mas joga um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo, não um meia ofensivo, mas que dá para colocar como um atacante de lado minimamente. Bom jogador Amorim. Do lado direito tem o Torrão como atacante de lado, como um ponta direita, e no comando do ataque a figura do Lincoln. Quem acompanha quem acompanha a principal divisão do Campeonato Brasileiro viu o surgimento do Lincoln no Flamengo. Então tá aqui a provável escalação do Atlético. Gosto das laterais, gosto aqui de David Braga e de Amorim. Estou muito curioso para saber como vai se comportar o Lincoln e o Torrão. Acho que o Torrão entrega alguma intensidade e é um ponto de atenção para o CRB, nas laterais. Inclusive o CRB anunciou um novo lateral que não vai para o jogo. Muito provavelmente se tem aqui o nome do William Bahia. Então é um ponto em que o Atlético pode explorar com algum sucesso. Os corredores laterais, principalmente o lateral, o corredor direito do Atlético, pode ser um ponto alto no jogo. Partindo para o CRB deve ter a figura do Matheus Albino no gol. Deve ter o Rainer, aquele mesmo ex-Santos, né, recentemente estava no Santos na lateral direita. Dupla de zaga com o Henry e com o Segovia ex-Botafogo, passagem bem discreta por lá. Lateral esquerda com o William Bahia, nome que é novo, é uma aposta do CRB, então teve alguma contestação no CRB, acho que de uma forma coletiva, mas as laterais foram pontos de maior preocupação nesse início de ano. Tem o nome do Meritão, e o Meritão como primeiro volante. Acho que me surpreendeu esse movimento do Barroca. Ele colocou o Meritão e o Caliel, só que o Caliel teve mais liberdade para avançar. Então, Caliel deve ser esse meia central. E aqui, essa observação que eu fiz quanto ao jogo da Chapecoense. Um pouco mais à frente, Danielzinho. Uma outra opção seria o GG para 10, mas está aqui Danielzinho, ex-Atlético Goianiense, ex-Fluminense também. Para o lado direito do ataque, Thiaguinho, dá para dizer que novidade não, né? Assim, acho que o Thiaguinho já tem aí mais de 3 ou 4 jogos com a camisa do CRB nesse ano, mas chegou durante a temporada. Lado esquerdo, David da Hora. Falei que era um dos pontos frágeis do CRB na avaliação de pré-jogo contra a Chapecoense, e foi ele o autor do gol da vitória do CRB. Mas ainda sigo com a opinião de CRB tem esse elo frágil aqui na ponta esquerda, que pode ser corrigido com o Baggio, né? O Baggio ex-Novo Horizontino, ex-Botafogo, foi anunciado pelo CRB. Então pode ter, por exemplo, um Thiaguinho e Baggio jogando juntos, ou até mesmo, dependendo da avaliação do Barroca, um David da Hora e Baggio jogando juntos. E aqui,
No comando do ataque, Daniel Lima, o CRB que perdeu a figura do Anselmo Ramon, uma das grandes referências do CRB, inclusive o Anselmo que teve algum destaque no futebol mineiro, mas uma das boas referências do ataque do CRB, em função de liderança também de grupo, liderança técnica. E o Daniel Lima, ex-Atlético Goianiense, jovem centroavante, é a opção que é mais cotada para começar o jogo. Na negociação com o Anselmo Ramon com o Goiás e o CRB, teve o nome do Breno Herculano, que é uma novidade para o CRB, mas a tendência aqui é o Daniel Lima sendo o 9. Eu vejo assim, olhando elenco lado a lado, o CRB ele termina tendo aqui uma sobreposição com o Rainer, com o Matheus Albino. Acho que o Adriel ainda está buscando ritmo de jogo. Tem o nome do Meritão, que eu vejo com bons olhos. O próprio nome do Segovia também, que eu entendo como um bom jogador. O CRB tem um grande 10, que é o Danielzinho. E é um Danielzinho que... O 10 do Atlético é bom também, mas é um Danielzinho que tem mais bagagem. Um CRB que tem também a figura do GG para essa estrutura de campo, para essa estrutura de meio de campo. Mas é uma linha de ataque do CRB que não me gera tanta confiança assim, vai engrenar, vai conseguir ter solidez, vai conseguir ter sequência. Acho que o nome que mais me agrada e surpreende de alguma forma é o nome do Thiaguinho. É o que eu mais tenho alguma expectativa nessa linha de ataque do CRB. Um elo frágil do CRB, frágil entre aspas, né? Acho que é um nome que ainda precisa ter mais tempo para a gente saber o que ele pode entregar, é o nome do William Bahia. Deixa o seu palpite, a sua expectativa para o jogo, falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. O jogo do Atlético com o CRB, 16 horas no Independência, é do grupo Disney, de acordo com a tabela oficial da CBF. Né? Não vai ser transmitido pela Rede TV, não vai ser transmitido pelo Desimpedidos, apenas pelo grupo Disney. Esse jogo vai ter transmissão. Né? Inclusive, não vai ser o jogo do CRB, mas teremos nessa rodada 2 a novidade do Kawhi. Né? Então vai ser o jogo do Remo contra o América, vai ser transmitido pelo grupo Disney e também pelo Kawhi. É o único jogo da rodada com a transmissão do aplicativo. Desimpedidos transmitiu Cuiabá e Avaí, e transmite nesse sábado o jogo do... Transmitiu, né? Dependendo do momento que você está vendo o vídeo, acho que no momento que eu soltar o vídeo ele já vai ter finalizado, mas transmitiu Chapecoense e Coritiba, também pelo Desimpedidos no YouTube. Deixa o seu palpite, o que você está esperando para o jogo, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse. Quando você faz tudo isso, incentiva que eu traga mais conteúdos, que eu fale mais da Série B por aqui. Até a próxima.